Deus encarnado está falando, vocês vão fazer coisas maiores do que eu estou fazendo. E só que essa é a profecia do fim. Esses são os líderes da igreja que vai ver Jesus voltar. Malaquias diz assim, ó, nos últimos dias eu enviarei o espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha o que ele está dizendo, que nos últimos dias a liderança teria a mentalidade de Elias. E aí um dia eu me perguntei, Deus, por que o espírito de Elias? Por que não o espírito de Samuel? Porque Samuel foi um dos caras com o ministério mais longínquo, ungiu reis, era profeta, juiz e líder. Era um absurdo, Samuel. Você pensava, por que não o espírito de Isaías? Pô, Isaías profetizou, é o cara que mais profetizou sobre Cristo. Parecia que ele estava no pé da cruz, quando você lê as profecias de Isaías. Por que não o espírito de Daniel? Daniel escreveu o Apocalipse do Antigo Testamento. Absurdo quem Daniel foi. Exato. Por que o espírito de Elias? Por que no final, a liderança que se levantaria no espírito de Elias? Por um motivo. Porque Daniel, Samuel, Jeremias, Isaías foram profetas incríveis, mas não deixaram filhos. Por que o espírito de Elias no fim? Porque ele foi um profeta incrível, mas aquele que veio depois dele fez o dobro do que ele fez. Aleluia. Eliseu, o discípulo dele, tem 7 milagres registrados de Elias, tem 14 de Eliseu. O que ele estava dizendo? Nos últimos dias eu enviarei um tipo de liderança que vai ser incrível, mas espera para ver os que vêm depois deles. Então, era João Batista que vem no espírito de Elias, ele vem fazendo multidões indo pro deserto ver ele. João Batista era incrível, mas ele tinha uma fala: se vocês acham incrível o que eu tô fazendo, espera para ver o que vem depois de mim. Eu só sou um preparador de caminho. Então imagina uma liderança se levantando assim. O Douglas, um dia eu pensando sobre isso, foi muito doido assim. Quando o Senhor começou a ministrar isso no meu coração, eu peguei o Instagram do meu pai. Eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei o Instagram do meu pai, ele tinha, tipo assim, 500 mil seguidores. Eu peguei o meu, eu tinha 1 milhão de seguidores. Eu falei, cara, é isso. Eu tô de pé em cima do ombro de alguém. Alguém abriu o caminho no facão e nós estamos andando aqui nesses caminhos dele. Só que os nossos filhos têm que vir no dobro. E não é dobro de número. É dobro do que... Por quê? Porque a gente já abriu um outro caminho. E eles podem vir. Só que nós vamos ter que ter esse coração. De deixar ir. De fazer a mais. De emancipar, né? Vou contar esse testemunho para você. Um dia eu era pastor na comunidade do meu pai. Família debaixo da graça. Eu era um pastor junto lá. Qual que é o movimento da maioria dos pastores hoje? O que a maioria dos pastores querem? Deixar um filho ali para continuar a igreja. E às vezes num coração muito puro, mas às vezes num coração não tão puro no sentido de o império aqui tem que ficar na nossa família. Aí eu chego pro meu pai e falo, pai, o senhor está colocando no meu coração uma ideia de uma igreja que alcance universitários, uma igreja que alcance jovens e tal. Eu pensei que ele ia me falar, que meu pai é um cara muito visionário. Vamos fazer, então, a família debaixo da graça ali perto da universidade e vamos pintar de preto, vamos pôr lá uma placa bem bonita e vamos começar a alcançar jovens. Para minha surpresa, meu pai me fala assim, cara, você tem que fazer e tem que chamar Jesus Cop. Aí eu falei, mas pai, como é que eu vou abrir outra igreja na mesma cidade? Ele falou, não tem problema nenhum, a gente sabe o que a gente está fazendo. O reino de Deus vai crescer. Eu falei assim para ele, ó, só faço se todos os pastores aceitarem. Tinha 7 pastores de tempo integral na igreja do meu pai. Eu fui para uma reunião e falei para eles, ó, Deus está me dando essa visão. Os 7 falaram sim, oraram por mim. Eu fui enviado como um missionário na mesma cidade. Eu abri uma igreja na cidade do meu pai, enviado pelo meu pai. Com um nome diferente. Com outro nome. Uma visão, debaixo de uma visão. Uma visão. Em 2 anos. Mas por quê? Que conhece Porque ele não Jesus, fazendo... que caminha. Mas como fazer isso? Porque era um pai e um filho. O desafio da liderança é que Deus fala o seguinte, eis que faço novas todas as coisas. O desafio da liderança é que o Davi e a Luísa vão fazer coisas novas. Se são coisas novas, eu não entendo. Mas eu só vou dizer sim e abençoar se for filho. Por quê? Porque eu discipulei e eu sei o espírito. Eu não entendo o que está fazendo, mas eu sei o espírito que está ali. Então era isso. Meu pai, de certa maneira, em algumas coisas, não entendia. Mas ele sabia o espírito que estava ali, porque foi ele que discipulou. E aí ele pode dizer sim até para o que ele não entende. Entendeu? E aí, quando a gente foi, em 2 anos, a gente tinha dobrado na cidade. Qual que é a igreja que dobra na cidade em 2 anos? Nenhuma. Mas por que a gente dobrou em 2 anos? Porque alguém teve a coragem de enviar um filho. Então, o número que eles estavam alcançando lá, a gente estava alcançando em Bragança em 2 anos. Então, eu acredito que isso aconteceria muito mais no Brasil, isso aconteceria muito mais em todos os lugares, se a gente começasse a se mover no espírito de Elias. Um outro testemunho, sabe? Um dia eu trabalhava com meu pai, eu trabalhava na empresa do meu pai, eu era gerente lá. Meu pai viajava tranquilo. Por quê? Porque o filho dele estava lá olhando tudo. Foi maravilhoso você ter um filho na sua empresa. Tem mais confiança do que isso? Você fica tranquilo. Descansa. Só que eu comecei a ter a ideia do Dizascope e tal, e fazer. Aí algumas igrejas começaram a me convidar, eu ia pregar nessas igrejas e tal. Um dia eu cheguei pro meu pai e falei, pai, seguinte, tô em crise. Porque eu tô fazendo mal feito à gerência,
eu tô fazendo mal feito as pregação fora e tô fazendo mal feito minha família, porque eu tô com muita coisa no meu prato. O que um pai egoísta ou um chefe falaria? Então, cara, dá uma diminuída lá no negócio das viagens, porque você é gerente aqui, você é gerente, você quer que aumente um pouquinho seu salário? Tal, não sei o quê. Vamos lá. Meu pai fez uma pergunta pra mim. Ele perguntou assim pra mim: o que te dá mais prazer? Meu Deus. Eu acho que eu nasci pra pregar. Do céu. Ele falou assim: então treina alguém e vai. Nós precisamos de mais pais, cara, que estão mais comprometidos com o filho do que com o seu império, com o seu desenvolvimento das suas coisas. O que te dá mais prazer? Imagina se nós, pastores, perguntássemos às pessoas: o que você nasceu pra fazer? Que queima no teu coração. Ai, pastor, só que não é o que vai ajudar o seu movimento a desenvolver. Essa, vai e faz, cara. Vai e faz. Então, é o espírito de Elias. Cada geração vai fazer o dobro que a anterior. Meu Deus do céu, nós temos um pastor na direção chorando aos prantos. Olha lá, ó, a cara dele. Nariz desse tamanho, ele chorando. E eu aqui... A gente tem um sonho de ajudar mais e mais uma liderança sem crise de poder. Esse é o nosso sonho no Brasil hoje. Assim, se a gente estamos trabalhando em relação à liderança, como diz a Scope, nosso sonho é levantar uma liderança sem crise de poder, que não tem fome de poder, que está satisfeito em Cristo. Está satisfeito em Cristo. Né? Um dia me perguntaram assim: por que você acha que o deu certo? E a minha resposta foi: porque não precisa dar certo. Não é a minha parada. Eu preciso do like, eu preciso do views, eu preciso não sei o quê, eu preciso pregar não sei aonde. Não, eu tenho pai, tenho família, sou satisfeito em Cristo. Estou satisfeito. E aí, por não precisar dar certo, é que vai dar certo. Porque aí você tá com a mão leves, né, naquilo ali. Você tá com a mão leve. Puxa, pastor Douglas, se eu já amava a sua vida, hoje eu amo muito mais. Se o meu esposo disse pra mim que realmente você era uma pessoa fora da curva, ele estava certo. E eu louvo muito a Deus pela sua vida. Amém. Quero te agradecer de coração por ter vindo aqui. Amém. Tenha certeza que foi um dos podcasts mais impactantes que eu já fiz. Quer dizer, eu acho que eu nunca chorei tanto. Então foi o primeiro que eu chorei tanto, porque nós temos orado. Temos orado para que o Senhor realmente use esse podcast para a glória dele. E se nós quiséssemos também likes e views, a gente teria publicado aí 2 ou 3 podcasts de pessoas que nos pediram microfone. E a gente viu que descobria a noiva. E apesar de serem pessoas assim muito populares, hoje você põe no YouTube, só dá elas. E aqui elas falaram coisas pesadas mesmo. Um deles foi um podcast de quase 6 horas, né? Mas eu e o Joe orando, o Senhor disse: olha, o papel de vocês não é descobrir a noiva. Com o líder, o Senhor mesmo, o justo juiz, vai lidar. Nosso papel é visão de reino, é crescer avante, é mergulhar no Senhor, é falar das coisas boas que existem em estar com o Senhor, é se responsabilizar de fato pelas vidas, porque cada vida que sai da igreja por causa de um escândalo que vem de nossa parte, nós responderemos. Sim. Por isso. Existe um peso de responsabilidade que cai e recai sobre nós, líderes, pessoas que influenciam de alguma maneira e são por pessoas como você. Vou chamar de você porque eu não te vejo mais distante. Sim. Não é questão, por favor, com o maior respeito. Mas você é família, somos família. Sim. Somos todos, como você disse, o Joe fazendo ali, ontem ele estava muito feliz, que graças a Deus todo mundo, né? Pastor Cote lá na mesa ontem do restaurante, meu Deus, que coisa mais fantástica, podcast, o estúdio de vocês, eu nunca fui num estúdio igual. E a gente disse: poxa, pastor, é para a glória de Deus. Nós nunca vamos alugar isso daqui, nunca. Foi o propósito que eu tive quando eu saí do mercado imobiliário, que até hoje, se eu quisesse, me rendia milhões. Eu vendi casa aí de 22 milhões, vendi 63 casas no ano. Hoje, eu não presto para mais nada que não seja servir ao Senhor. Nós recebemos esse chamado e você não tem ideia do prazer que nos dá, da honra que nos dá de receber homens como o Senhor. Aí, já estou falando Senhor de novo. Mas de verdade, porque existem momentos que pessoas que realmente têm o coração do Senhor, ele é muito oprimido. Ele se sente só, como se não houvessem mais os 7 mil que não se curvaram. Mas quando eu passo por pessoas como você, pastor Josué, todo o Ministério da Graça, nós percebemos que existem aqueles que não se curvaram. E que lindo o seu coração. Deus nos sustente, Deus nos dê graça. Amém. Possa nos juntar com mais pessoas, né? Isso. Que o networking de Jesus ainda existe. Exato, e ele nos aprendendo dos seus amigos. Né? Isso. E eu queria te pedir, a sua câmera é aquela ali. Se eu puder deixar uma mensagem aí pro meu público, ou o seu público, ou um público específico que Deus
que ele queimar no seu coração, e fique à vontade. A gente tem pregado uma mensagem já há 13 anos, né? É que você foi criado por Deus para ser como Cristo. Em Gênesis 1 vai dizer que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem do Senhor. É quando você lê Colossenses, você descobre que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então ele nos criou para ser como Cristo. Foi para isso que você foi criado. Então, eu queria te dizer uma coisa, você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo. Se você deseja verdadeiramente descobrir sua verdadeira identidade, descobrir quem você é, para que você foi criado, para viver uma vida de acordo com o propósito original para a sua vida, você precisa fazer uma coisa: olhar para Jesus. Quando você olha para Ele, você está se vendo. Porque Ele é o modelo perfeito, é o homem perfeito que eu e você deveríamos ser. Então, se você quer saber como acertar, olha para Jesus. Você está num momento aí de saber o que eu faço nessa situação? Olha para Jesus.